Olá, meu povo lindo! Está no ar PovoCast. E hoje, com euzinha aqui, Jéssica Salt, no comando, junto, claro, com o nosso presidente do jornal O Povo, idealizador do PovoCast, Alberto Amed. Boa tarde a todos. E é um prazer mais um dia, né, gente, com esse PovoCast, que dá oportunidade para que todos possam falar o que quiser. É um PovoCast que não tem religião, não tem partido, não tem nada, e sempre dá oportunidade às pessoas que estão sempre começando na vida, como foi a própria vida desse jornal Povo, que o Povo lançou o funk, o Povo lançou diversos artistas, Zeca Pagodinho, Xande de Pilares, e sempre dando oportunidade quando eles começavam do nada. Então, isso daí me gratifica muito, e agora está criando esse podcast dentro do jornal, porque eu acho que o mundo hoje vive esse lado mais da digital, mas deixando lembrar que o mundo digital não vive sem o papel impresso, porque a fake news hoje derruba um pouco o digital. Com certeza. Mas deixamos isso lá para o Bolsonaro, vamos discutir nosso trabalho. Estou aqui com minha querida editora, que também vai fazer comigo, uma parceira de 24 anos que já trabalha comigo. É quase um casamento sem ir para a cama, mas é um casamento. Mas também não chamei, né? Manda mais que só mulher, né? Mas ela está aqui também, vai participar disso, que é a nossa Renata. Boa tarde, gente. É um prazer estar aqui novamente, né? Essa mesa aqui maravilhosa, uma novidade, né? Alguém que vem para somar aí para o nosso PovoCast. Vamos lá. E é isso, antes, já tô louca para poder chamar nosso convidado. Pode chamar. Nascido no Caxambi, eu sou cria do Meia. Opa! Então Caxambi e Meia é ali, né? Um do lado do outro. Ele, que é economista, secretário de Fazenda e Planejamento do governo, foi eleito 4 vezes consecutivos como deputado do nosso Rio. Seja bem-vindo, deputado federal Pedro Paulo. Obrigado, Jéssica. Galera, muito bom estar aqui no PovoCast. Eu queria fazer aqui um agradecimento especial a esse meu amigo querido, que a gente chama carinhosamente de papai, né? Que é o nosso Alberto Amed, dono do jornal O Povo. Toda a minha deferência é a você, obrigado. E parabéns por essa iniciativa. A gente já sabe que o PovoCast é um sucesso, né? Saudar aqui Renata. Obrigado por todo o carinho de sempre, cobrindo o Jornal O Povo aí. Estamos todos juntos. Nosso trabalho parlamentar. E muito obrigado por estar aqui ao lado também do Edilson Silva, aqui, meu querido amigo e irmão. Da Tupi. Já conheço, ó. Quando eu estava estudando jornalismo, eu fiz uma participação no programa dele. Que legal, né? Eu olhei, eu lembrei, não foi? Né? É verdade, eu tava ali no início. E bom ver a Jéssica aqui de jornalista também, né? Né? Cantora, jornalista, né? DJ. Porra! Muito bom. Vamos lá. Eu quero começar conhecendo quem é o Pedro Paulo Carvalho Teixeira. Conta um pouquinho da sua história, Pedro. Bom, uma primeira parte você já revelou, né? Nascido no Caxambi. Com 5 anos eu fui para Jacarepaguá, ali na Taquara, e passei quase 25 anos da minha vida. Eu sou filho de uma professora e um servidor público. Minha mãe Eliana, meu pai Delcio, já não está mais aqui. Mas é uma história de vida de uma família de classe média quebradora de pedra, raladora, e que estudou muito, se dedicou muito, filho de professora, né, Alberto? Tinha que, ainda mais que eu tinha bolsa de estudo, minha mãe não era professora de escola pública, de escola privada, então para poder estudar escola boa, Edilson, minha mãe era uma boa professora, estudei no Pentágono, colégios tradicionais da classe média da Zona Norte, né? Mas tinha que ser aluno de ponta, tinha que ser o melhor aluno da sala, eu e meus irmãos. Então essa um pouco foi a minha história de vida, e estudando muito, me formei em economia, depois na Cândido Mendes. Na Cândido, aí depois fui trabalhar no mercado financeiro, ainda muito jovem. Eu sempre trabalhei muito. Antes mesmo de me formar, de entrar na universidade, eu comecei a trabalhar como office boy, ficava ali andando, sendo da cidade para lá e para cá, levando papel para cá e para lá.
Mas depois fiz a minha universidade, depois me pós-graduei, depois tive a oportunidade de estudar fora também, fui fazer o meu primeiro mestrado fora, na Espanha, depois voltei, aí fiz um outro mestrado aí na UF também, na Universidade Federal, e assim, estudando, quando tive a primeira oportunidade na vida pública, né, eu não esperava vir para a vida pública. Meu sonho, porque meu pai era funcionário do Banco do Brasil, então meu sonho era trabalhar em banco, né? Eu cheguei a trabalhar em banco. Foi bancário? Trabalhei em 3 bancos, trabalhei no Banco do Brasil, no Progresso e trabalhei no Marca, à época, num banco de investimento. Mas no mercado financeiro você trabalhava onde? Eu trabalhava num banco chamado Marca, eu era especialista de inflação, né? Eu ficava ali... Bastante trabalho. Porque naquela época a inflação passava de 80%, naquela época do overnight, lembra? Uma beleza. E eu ficava ali com a equipe fazendo as projeções de quanto da inflação para os operadores ali ganharem dinheiro no mercado, né? Depois fiz outras coisas também, análise macroeconômica e tal. Isso foi uma coisa que eu me dediquei um pouco pela minha formação. Quando, nesse período, eu recebi o convite desse doido do prefeito Eduardo Paes e me convidou para integrar a administração do César Maia. Na época o Eduardo era subprefeito, e eu fui ali trabalhar no autódromo de Jacarepaguá. Vocês lembram da Fórmula Indy? Não? Essas são meninas, Alberto, a gente lembra, né? Eu me lembro. Ai, adorei. Quando a gente perdeu. Eu me lembro de você muito novo aqui. Você, Eduardo, vinha Índio, vinha Rodrigo Maia. Aí chegava essa garotada toda para pegar material, mas eles eram batalhadores. E pegar material do César Maia, isso na primeira campanha dele, acho que 88, né? 92. Ele ganhou da Benedito, né? Isso. E foi uma guerra violenta, eles vinham aqui, então eram garotos aguerridos mesmo. Aí eu cheguei até, eu fico muito puto com o Rodrigo, meu filho. Falei, Rodrigo, se junta um pouco a esse grupo. E o Rodrigo é mais maneiro do que o Ricardo. O Ricardo é mais batalhador que eu, é mais de correr atrás. Quando ele está aqui 24 horas vivendo aqui comigo, o Rodrigo já é mais político, gosta desse tipo de jogo. Aí ele, há poucos, até sempre ele fala, pô pai, você tinha razão, eu tinha que estar com aquele grupo. Porque o grupo todo cresceu e cresceu bem. Eu sou testemunho ocular, porque eles vieram de baixo, foram crescendo. Hoje, por exemplo, o prefeito ele tem toda a mania, ele pegou tudo do César, mas não pegou os defeitos do César, quer dizer, ele é mais social do que o César e tudo. Não, essa garotada batalhou. Eu fico sempre assim, saudade assim, do tempo que te vejo às vezes aqui, que falo, quando falei para você que a coisa da ajuda é emocional, porque eu vi vocês realmente pequenos, eu estou com 72 anos de idade, não sou nenhum garoto, você deve ser uns 20 anos a menos que eu, e vi vocês novo nessa luta. 23 anos, 24 anos, quando a gente começou na política, já estou com 50. E eu estava voando, vendendo 100 mil jornais por dia depois, em 95, estava voando, né? Peguei o Edilson, acho que o Edilson algumas vezes ia com o Paulo Marinho, Negão lá no jornal, também um bom repórter esportivo, tem um belo programa na Tupi, a gente acompanha. Então, pô, eu fico feliz assim, eu sempre resgato muito e valorizo muito meus amigos antigos, e você, como dependendo de qualquer coisa, às vezes o Eduardo fica puto, que eu ligo pra ele dando esporro dele. Mas você pode. Porra, bicho, eu fico mal, o cara não se mete nisso, não se mete naquilo. Foi igual o Tineu ficou puto, que eu xinguei ele, mandei ele para aquele lugar, falei, Tineu, falei para tu não nomear o Moreno e não nomear o secretário em Niterói. Conclusão, o Moreno foi exonerado por besteira e o secretário de saúde por falcatrua. Então, a visão que a gente tem é diferente, porque a gente viveu isso, né? A gente já é outro pique. Me autoriza a fazer uma pergunta então, para o deputado aqui? Claro. Você falou um pouco que começou nessa área de economia, com inflação lá em cima, né? Foi mais difícil aquele período ou recuperar os cofres da prefeitura nessa gestão? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que 2 períodos, Edilson, que foram difíceis. Esse agora, né, a situação da prefeitura estava um caos. Né? Era quase 6 bi, né? 7 bi. 7 bi, né? Você tinha 5 bilhões que a gente chama de restos a pagar.
assim, duplicata vencida que não foi paga, quando está no sistema chama-se restos a pagar. Quando está na gaveta, não foi para o sistema, a gente chama de ideia lá. E tem a soma dessas duas duplicatas, desses dois tipos de duplicatas, 7 bilhões de reais. E na conta livre, né, 18 milhões de reais. É como se a gente tivesse 18 conto na carteira e tivesse que pagar 7 mil reais de compromisso. Então foi um trabalho duro. E o povo sem 13º, né? Sem 13º, sem o salário de dezembro. Então esse foi o problema da cidade. Mas teve um outro também, que eu me lembro que também foi muito agudo, foi em 2017, quando o Estado quebrou, né? Foi decretado estado de calamidade, você lembra disso? Né? E ali também foi um momento bastante delicado para a gente ajudar o Estado, quando lá, aí eu já não era o meu papel de secretário de Fazenda, era de deputado federal, para liderar a aprovação do regime de recuperação fiscal. Também foi salvou, né? Foi a lei que salvou o Estado do Rio de Janeiro na época, e eu estava com essa responsabilidade de paralisar o Congresso para poder votar um projeto que só interessava ao Rio. Né? Você imagina a confusão que era. Movimento, né? Eu ia até te perguntar sobre dois momentos difíceis da cidade, do Estado. Sim. Esse de 2017. O que dá para respirar hoje do Estado foi, inclusive, a renovação agora desse e as duas leis da minha autoria, de 2017, que criou o regime de recuperação fiscal. Aí ficou 3 anos o Estado, não fez o dever de casa, tinha que reduzir despesas e aumentar a receita para poder se equilibrar. Aí chegou em 2020, não conseguiu cumprir o que estava contratado no acordo, aí foi pedir renovação de mais 10 anos. Aí precisava de uma nova lei, e aí quem chamaram de novo? Eu, Pedro Paulo. Aí a gente aprovou as 2 leis do regime, que criou o regime e depois que reformulou o regime de recuperação fiscal. Eu tenho muito orgulho de ter trabalhado essas 2 leis, porque, sem dúvida nenhuma, essas foram as leis mais importantes aprovadas em Brasília para o Estado, pelo menos nas últimas 2 décadas. Tem gente que critica, mas ninguém tem dúvida que, se não fosse esse mecanismo, os salários dos servidores estavam recebendo cesta básica, não estariam em dia se não fosse esse mecanismo que foi criado. Só no ano passado, desculpa aqui a chuva de dados e informações, mas só no ano passado acabou de fechar o relatório do regime de recuperação fiscal, que é como se fosse recuperação judicial de empresa. Alberto, que é empresário, sabe bem o que é isso. Só no ano passado o Estado não pagou, a União, o alívio que teve, a folga de caixa por não pagar parcelas de dívida, né, foi de 12 bilhões e meio. Nossa. Isso é mais do que o orçamento da educação, mais do que o orçamento da saúde. Isso significa pelo menos aí umas 6 folhas de pagamento do Estado, que é o que não paga 6 meses de folha de pagamento do Estado. É mais do que a concessão da SEDAI rendeu de outorga, mais do que os incrementos que estão tendo aí de royalties. É um alívio muito importante, mas a gente tem que fiscalizar para cumprir agora o que está contratado. Mas esses 2 momentos foram momentos, acho que bem importantes dessa... eu fiz essa pergunta, Renata, você que é uma queridíssima há muito tempo nesse período, nesse meio, né, principalmente aqui trabalhando, liderando esse jornal muito respeitado, Alberto, porque quando a gente vê o Estado quebrado, né, e a Prefeitura tendo que ajudar o Estado, daqui a pouco o Estado volta a ter folha, daqui a pouco o Estado quebra de novo, aí daqui a pouco é a Prefeitura que não tem condições de caminhar, né? Aí o Estado do Rio de Janeiro fica nessa gangorra. Então, o trabalho do Pedro Paulo foi muito importante nesse processo. Socorreu o Estado e socorreu o município, né? Tivesse ter esse equilíbrio, tanto do município como do Estado. E por isso que os dois estão conseguindo crescer. Né, a gente tem uma situação que é um pouco assim, na cidade, é engraçado isso, a cidade a gente sempre teve mais ou menos uma estabilidade. Né? A gente teve um ciclo grande de bons prefeitos, né, Alberto? Você pega assim, César, depois Conde, depois César de novo 2 vezes, depois Eduardo 2 vezes. Assim, eu não gosto do César Maia, que eu acho ele muito turrão. Eu não gosto do Eduardo, que é muito falazão. Eu não gosto do Conde, que era muito bonachão. Mas você tinha na prefeitura, assim, pessoas responsáveis, não eram radicais, responsáveis fiscalmente. Gestores competentes. Sabe, né? Tinham visões de cidade, de crescimento, não era da política pequena e tal. Então isso para a cidade foi muito bom. Quem quebrou esse ciclo foi o Crivella, né? Quebrou esse ciclo, que a cidade ficou abandonada. Aí o servidor da prefeitura
nunca teve essa história de não receber salário, não receber 13º. Todo ano tinha aumento e não foi da nossa administração. A não, data de pagamento também, né? Por postergou, quinto dia útil aquilo ali já gestão dele. Aquilo ali é o seguinte, é igual na empresa, você não está conseguindo pagar a tua despesa com a receita daquele mês, você vai empurrando até você ter a receita do mês seguinte. Foi isso que ele fez. Sim. Então assim, mas a gente quebrou esse ciclo, né? Felizmente, a cidade, depois de 4 anos, quando ele tentou ser recontratado, corrigiu o caminho. Eu avisei em 2016. Eu era candidato a prefeito. E como que se encontra atualmente o Rio? Assim, não, mas só para concluir o raciocínio, sim, claro. Jéssica, desculpa. No estado aí é diferente. Sim. Esse ciclo que a gente encaixou na cidade do Rio de Janeiro, felizmente, gerou até uma certa resistência da capital em relação aos problemas que o estado teve. Porque o estado viveu essa gangorra, né? Entra governador que é tiro na cabecinha, depois entra governador que permite tudo. Então o estado sempre conviveu com esses problemas da sua gestão. Então eu acho que uma das coisas que a gente precisa muito aqui, que eu acho que é um dos problemas que o Rio enfrenta, a gente precisa encaixar no estado um ciclo de bons administradores. São Paulo é assim. Ceará, por exemplo, está revertendo indicadores educacionais, porque entra governador, sai governador, não muda a política de educação, são gestores responsáveis. Consegue avançar, né? Você vai para Pernambuco, é a mesma coisa, entendeu? Bahia, você não tem grandes rupturas. Bahia você tem hoje o governador do PT, não é isso? Sucedendo governos de direita, né? Da geração Antônio Carlos Magalhães, mas que ao mesmo tempo são responsáveis e estão fazendo a Bahia avançar. O Rio que vive aqui, o Estado, né? Isso vai vir um retrocesso, né? Você vai, chega ao lugar X, aí entra o outro, não é isso, aí tudo. Exatamente. Precisa ter não caminha, exatamente. Não tem uma sincronia, né? Não tem essa sincronia. Desculpa, Jéssica, não, você já respondeu. E a gente citou, deputado, se você me permite também, Jéssica. Sim, claro. Você falou da questão, mas tem tantos outros socorros, né, que ele tem feito para o Rio de Janeiro. Posso entrar numa área que eu atuo bastante, que é o esporte, né, porque você viu os clubes quebrando, né, jogadores não querendo jogar no seu clube de coração porque ele não pagava. Foi projeto Clube Empresa. Né? Aí você vem hoje, né, a SAF, né, que ele pegou pelo braço. E o mais importante disso tudo, Pedro, além do carinho, né, de eu estar aqui, eu tenho falado isso bastante na Rádio Tupi, né, e nos programas de esportes que eu apresento e sou convidado, né, de que você não pegou a lei, achava que conhecia tudo e foi lá fazer a lei. Você chamou os presidentes, você ouviu todos os clubes para montar essa SAF. Você entregou a eles um projeto, depois de ouvir o colegiado, posso dizer assim, quase todo. De interesse de todos. De todos. Ele ouviu e foi juntando tudo que podia. O que você viu? O Flamengo aqui, o Landinho, o que você acha? O Mário lá no Fluminense, pegou o Botafogo. Enfim, você viu hoje, né? O Botafogo fez uma SAF muito corrida. Isso. Ela vai precisar fazer ajustes. Né? Ela vai precisar de fazer ajustes. E o Vasco hoje, na minha opinião, já é um exemplo para o país, porque cuidou de detalhes nesse contrato. Isso. Né? Aí você tem um Cruzeiro com o ídolo nacional, ou seja, ele tem a responsabilidade no Brasil. Então vai dar bem. Tanto é que o Cruzeiro está já praticamente voltando para a primeira divisão. Mas com problemas ainda na composição da SAF. Sim. O ajuste é agora entre empresário e clube ali. É claro que, né, num primeiro momento, toda a lei precisa ser. Realmente, daqui a pouco, alguns ajustes aconteceram. Mas o importante disso tudo é que você começou a salvar o futebol brasileiro. Sim, Quem foi chamado para isso? O deputado Pedro Paulo. Então você ajuda na finança, você também está salvando o esporte no Brasil, né? Mas principalmente para nós aqui do Rio de Janeiro, que você vê já, o Flamengo se recuperou por gestão, o Fluminense se recupera por gestão, e aquele que não tinha gestão teve que ir para a SAF. Né? O Vasco voltando, o Botafogo vai se ajustar, mas já está na SAF. Quer dizer, então acho que isso respirar, também, né? A gente voltou a respirar. Né? Tem o Edilson, primeiro fazer uma referência aqui, o Edilson, que me ajudou muito nesse período. Eu tive algumas vezes com o Edilson em entrevistas e do Donos da Bola na época, falando sobre esse projeto, porque em 2019, Alberto, assim, o Brasil não falava sobre essa profissionalização do futebol, né, dos clubes, né? Tá lá, a seleção vai bem, CBF é rica, né, tem mais de 1 bilhão lá de fundo, tá tranquilo, a seleção brasileira obtém os resultados no futebol.
mais os clubes endividados, Sim. ano após ano, as dívidas rolando, aumentando, aí de vez em quando vem um refis ali para salvar os clubes, pega dinheiro público ali e ajuda os clubes, porque não são estruturas profissionais. E as poucas que apareceram, entre aspas, né? Por exemplo, a MSI lá no Corinthians, ou seja, nada que garantia, tanto é que foram embora e deixaram um roubo muito grande. Não tinha uma lei específica de responsabilidade. Né? Aí o que aconteceu? Em 2019 eu passei um ano, um pouco, rodando o Brasil inteiro, fazendo militando a favor dessa lei do futebol, até contra os clubes, tá? Até contra os clubes, eu sabe disso. Todos os clubes, à exceção do Botafogo, inclusive nos acusavam até de ser uma lei do Botafogo. Isso, é verdade. Porque na época o Botafogo estava precisando muito, era o que mais precisava, ele e o Cruzeiro, mas muitos presidentes de clube foram contra, inclusive a CBF, com a última administração, construiu ali. Eu me lembro que até o próprio Vasco, que hoje virou 777, na época fez uma organização lá de uma associação de quase 20 clubes, uma reunião na CBF para se colocar contra o clube empresa, né? Então assim, a resistência que tinha para que a gente pudesse profissionalizar o futebol. Daí a importância de veículos como Donos da Bola, a importância, por exemplo, de os institutos de direito desportivo que abraçaram lá essa questão, o TST. Eu me lembro de diversas reuniões com o ministro Caputo Bastos, ele colocou 7 juízes do trabalho para que a gente escrevesse um capítulo do Clube Empresa. A gente teve muita ajuda. Muitas mãos. E aí aprovamos o Clube Empresa em 2019. Foi aprovado com mais de 70% dos votos na Câmara, né? Além de você também procurar saber quem tinha fora do país, como é que funcionava, se estava indo bem, aonde os ajustes precisavam acontecer, para não cometer o mesmo erro na criação dessa lei. A gente pegou o Rodrigo Maia, na época, embaixo do braço ali, o Rodrigo Maia botafoguense, quem ali patrocinava a gente aprovar essa lei. Eu fui com ele para a França, nós fomos lá conhecer a Liga 1, lá, a Liga Francesa, e fomos na Espanha, na La Liga, conhecer como é que funcionava também o modelo de ligas. Porque, assim, uma coisa que eu defendo muito, Renato, é o seguinte: quais são o que a gente precisa avançar para o futebol brasileiro dar um salto de qualidade? Clube-empresa, tornar instituições empresárias, e liga profissional, né? A gente ainda tem o Campeonato Brasileiro feito pela CBF, que é um bom campeonato, mas ele não é explorado comercialmente como poderia, como é a liga inglesa, a liga francesa, a liga alemã, por exemplo. Então, assim, a gente pode ter isso. A gente tem, por exemplo, a La Liga tem um escritório na Avenida Paulista. Ela é uma empresa globalizada, entendeu? Que tem ali executivos contratados, gera recursos quase 5, 6 vezes mais do que as receitas. Levado a sério o futebol. Não, é profissional. Não, é empresa. Dói no bolso. Sim. Os caras botaram. Não é igual o clube que Faz o presidente toma decisão com o bolso alheio, não toma com o bolso dele. Empresa, a gente sabe como é que é. Tem que acordar cedo, dormir tarde. Tem que ter resultado. O teu desculpa o termo aqui, mas o teu tá na reta. Então, assim, você é outro jogo, né? É outra história. Então, assim, foi muito importante esse processo. Depois o Senado veio com um outro projeto e juntou, copiou ali a parte do meu, o Carlos Portinho. Isso é importante aprovou, também. E juntos a gente fez a SAF, que está hoje aí ajudando. Porque a gente consegue também, Pedro, manter os grandes jogadores aqui, que a gente não está mantendo. Eu estava aqui, recebi o PC Caju aqui, que é meu amigo de muitos anos, até já joguei com ele, inclusive, a gente começou futebol junto. Joguei futebol, tu não acredita, mas joguei futebol. Eu te vi domingo. Ainda joga, né? Ainda bate uma bolinha. Recebi de cueca. E a gente estava falando, os grandes jogadores nossos vão embora, vai de dinheiro. E o futebol é uma coisa incrível. Para gente que joga futebol, no esporte, como tudo na vida, tem a emoção do futebol. Você vê o seguinte: o Brasil, em 5 Copas, ganhou 3 e foi vice de uma. 50 vice, 58 ganhamos, 62 ganhamos, 70 ganhamos. De lá para cá, quer dizer, em 20 anos ganhamos 3 e fomos vice de uma. E de lá para cá, ganhamos 2. Quer dizer, em 52 anos ganhamos 2. Por quê? Os jogadores vão embora. Sim. Na hora do jogo,
o lado que os caras saem do futebol, Pedro, eu às vezes ia para a balada, os caras não estão mais incomodados, estão perdendo ou ganhando, os caras saber o dedo no bolso. Não, mas agora você imagina o potencial não explorado. Toda a produção do futebol aqui é em real. Só que a receita é em dólar, euro ou libra, porque quando você vende jogador para o exterior, né, o teu custo de produção é em real e a tua receita, a commodity, nós somos 10% das transações no planeta de jogadores são brasileiros, né? Nós somos o maior exportador de talentos do planeta ainda. Então assim, você imagina o potencial, como a gente poderia ganhar muito mais quando se vende. A segunda receita hoje do mundo, depois do petróleo, é o futebol. Então, e não é uma receita apropriada por nós. Quer dizer, aí se você olhar do total dessa receita, o que cabe ao Brasil, é pouco. Porque entendeu? A gente representa. Porque não é profissional, porque essa estrutura não é profissional. Eu vejo agora os clubes tentando se organizar para formar as ligas, né, as duas ligas e tal. Eu só digo o seguinte, tem uma leizinha, um projeto de lei prontinho meu para criar a liga por lei, se eles não conseguirem se acertar. A gente está vendo se ele acerta. São 2 grupos hoje, né? Porque eu acho que em algum momento, se não se acertarem, a gente tem que voltar a pensar em uma lei para criar essa liga profissional, como foi. Na Itália foi assim, em alguns países foi assim, porque você, quando não entende, vem aí uma lei e ajuda a dar esse salto. Impressionados os árabes a investir em futebol. Não, isso mesmo com esse jeito, são de árabes. Alucinados. E são adoram. alucinados de futebol. Eu acho que com isso, dentro da sua preocupação dos anos que a gente está sem, né, do período sem ganhar a Copa, né, do percentual, né, em relação aos anos anteriores, com a SAF isso vai diminuir. Lógico. Porque se o cara vem lá de fora para cá, ele não vai sair, vai ficar comprando o jogador daqui para lá, né? Ou seja, os grandes investidores passam a entrar no Brasil. Consequentemente, os maiores jogadores vão permanecer no Brasil. A SAF ela tá indo bem, ainda tem, claro, tem muito ainda uma observação ali, como é que o outro fica esperando ali para ver os erros, os acertos, para poder fazer um modelo melhor. Mas se a gente ainda destravar 2, 3 coisas nela, que eu acho que quando ela foi para o Senado, eles copiaram 90% do meu projeto, mas botaram 2, 3 coisas que acho que criaram um problema de segurança jurídica para esses novos negócios. Entendeu? Mas se a gente tirar essas travas, vai embora. Aí eu acredito que o tamanho disso vai ser inevitável. Por exemplo, o Fluminense vai ter que... porque não vai aguentar a pressão, a diretoria do Fluminense... Né? Porque por mais que você faça uma boa gestão, não entra dinheiro, não entra fundo, né? Não, é difícil. Mas o Flamengo também daqui a pouco vai ter que fazer. Eu acho que caminha para todos os o Flamengo tem uma diferença, porque o Flamengo tem muita receita própria, entendeu? O Flamengo tem a torcida 42 milhões. Por isso que você abraçou então essa causa do estádio do Flamengo? É por isso que você abraçou? De construir um estádio para o Flamengo aqui no Rio, com a receita própria, é flamenguista, deve ser por isso que ele abraçou. Então, eu abracei. Como é que tá isso? Conta pro pessoal aí. Abracei para uma. Não só porque eu sou flamenguista. Sou flamenguista, sonho com isso, né? Ter o estádio próprio, né? A gente fica olhando ali o Vasco, seu estádio e tal, Botafogo. Mas, assim, eu acredito muito, Edilson, que o futebol pode ser mais bem explorado. Entendeu? Quando você faz clube empresa, liga, você está ali gerando emprego, renda. Pô, se eu, como político, amei trabalhar com futebol, imagina a pessoa que está desempregada poder ter uma oportunidade de trabalhar com futebol. Que felicidade que é isso, o cara poder levar o sustento e trabalhar com futebol. Mas o futebol tem várias implicações. Estádio do Flamengo, além do sonho do time, agora imagina a gente em uma área da cidade trazer um estádio com uma concepção urbana de reformulação de uma determinada área. Eu vi uma imagem lindo, mas esse negócio isso que eu fiz então vou pensando em Deodoro ou lá no... Como é que foi isso? Só um mês atrás, o Landim me ligou, aí falou, Pedro, tava tendo aquela confusão do Maracanã, que aliás é um absurdo isso, o Flamengo ter a concessão do Maracanã e toda hora é juiz tomando decisão, quebrando a regra do jogo, o Estado querendo quebrar a regra do jogo, 7 camarotes, que essas besteiradas todas, o Flamengo com certeza se sente inseguro ali com o Maracanã. E realmente, a verdade é dita, quando a gente foi feita a obra do Maracanã, ficou lindo, uma maravilha e tal, mas o Maracanã reduziu uma capacidade que hoje o Flamengo ficou pequeno para o Flamengo. Aí o que aconteceu? Landim me ligou, falou, Pedro, estava querendo fazer uma conversa com o prefeito
para a gente pensar em ir no estádio. Eu falei, claro, Landim. Eu liguei lá para o vascaíno, do Eduardo, falei, Eduardo, o Flamengo quer conversar sobre a questão do estádio. Tinha saído lá uma notinha ou outra. Eu falei, vamos fazer essa reunião para entender, porque tinha saído notinha de um lado, notinha de outro, que ele tinha lá, tinha saído uma ideia de botar no Parque Olímpico e tal. Aí o Eduardo falou, não, mas no Parque Olímpico. Eu falei, cara, você tem que fazer na mesa, conversando. Aí marquei, um dia fomos lá na Gávea Pequena, que é a residência oficial do prefeito, foi Eduardo, eu, Landim e Duns, né? E aí começou a conversa e tal, o Landim falou do Parque Olímpico, do Terra Encantada, Eduardo falou na hora de dificuldades que seria ali, porque já eram espaços privados e tal, muito congestionado. Por exemplo, você construir um estádio com recurso privado, você tem que ter um imobiliário que possa ajudar a sustentar uma construção dessa cara e tal, e ali seria difícil para o Flamengo, e a prefeitura teria poucos instrumentos para ajudar, né? Aí o Eduardo ofereceu Deodoro, né? Onde foi aquele parque de tiros e tal, ali na Avenida Brasil. E aí ele até ficou de dar uma passada ali, quando ele saísse da reunião, a gente tinha até lá um evento que a gente ia participar juntos, mas aí eles estavam vendo com dificuldade Deodoro, porque achavam que Deodoro era um pouco distante, o ticket médio do estádio hoje, para que fique viável, é mais de R$80, R$90, então talvez ali isso vai ficar distante de um público cativo do Maracanã, preocupações com transporte e tal, e a gente está lá explicando, não, BRT, a Transbrasil está chegando, tem Transolímpico e tal. E aí a gente começou também, naquele momento ali, provocar ideias ali. Eu falei, pode ter tem a ideia do gasômetro e tal. Então a gente saiu dali um pouco com essa ideia de o Deodoro, o gasômetro, vamos estudar um pouquinho mais o Parque Olímpico. E aí saímos dali, passou 2 dias, o Landim me ligou, falou, Pedro, fui lá em Deodoro, passei lá, tal, acho lá mais difícil. E essa ideia aí do gasômetro, vamos apostar nela? Eu falei, vamos embora, deixa que eu falo com o Eduardo, acho espetacular e tal. Aí a gente até falou essa coisa do Maracanã ser próximo e tal, mas são públicos diferentes. E aí eu, naquele momento, já comecei a falar, Landim, ali, aquilo ali é a área do Porto Maravilha, daquele projeto do Porto Maravilha de revitalização, é uma área muito cara. A gente jogou, quando a gente mexeu na legislação do Porto Maravilha, o maior potencial construtivo, a gente jogou naquela área ali, a área mais valorizada ali, pode construções de 50 andares, prédios de 50 andares, então imagina o preço daquilo. Mas nada que uma solução conjunta, prefeitura, Flamengo, Caixa Econômica, a gente não consiga encontrar uma saída. Aí ele, vamos embora, vamos apostar e tal. Eu falei, deixa que eu falo com o Eduardo. Aí ele, eu vou falar com a Caixa, eu vou lá falar com a Daniela, vou falar com o presidente. Eu falei, deixa que eu falo com o Eduardo. Aí conversamos com o Eduardo, a gente começou a bolar soluções, né? Aí nesse meio tempo o Bolsonaro gravou, não precisa de... Eu acho que ele não está nem sabendo o tamanho do projeto. Ele falou, não precisa de prefeito e tal, a Caixa é minha, não sei o quê, a gente vai fazer o negócio do Flamengo. A gente, ótimo, maravilha, Bolsonaro e tal. Só que precisa muito de prefeitura, porque como é muito caro aquele terreno, a prefeitura pode trazer uma solução de legislação que reduz o preço daquela área. Por exemplo, a gente pode pegar esse potencial construtivo de 50 andares, tirar esse potencial e transferir para os donos do terreno para uma outra área da cidade. Então o que acontece com o preço ali daquele terreno? Vai baixar, vai cair e torna aquele negócio viável. Entendeu? Outra solução, ali faz parte de um perímetro do Porto Maravilha, né? Onde estão lá as CEPACs, são aqueles certificados de construção, então tem todo um regramento para se construir ali. A gente pode pegar aquilo ali e ampliar o perímetro do Porto Maravilha indo um pouco para São Cristóvão. E aí o que eu faço? Eu valorizo também para a Caixa de uma outra forma. Então assim, essas soluções estão no âmbito da prefeitura. Várias costuras que podem ser feitas. As soluções urbanísticas que a prefeitura pode dar para reduzir o custo, para viabilizar o investimento do Flamengo. Porque se ele for seco ali para comprar aquele terreno, aí não fica de pé nunca, porque é muito caro, entendeu? Então, assim, eu acho que essa é um pouco a contribuição que a prefeitura pode dar, que é enorme, para que isso aconteça.
Porém, é o que a gente tem falado desde o primeiro momento. O Flamengo, e eu acho que o Landim está completamente consciente disso, a gente não pode pensar o estádio do Flamengo só como estádio por si só. Quero colocar aquela imagem lá que eu plotei, que saiu todos os... não é só pegar o estádio, igual do Borussia e tal, e pum, colocar ele naquele terreno. Você tem que pensar aquilo ali como uma nova área da cidade. Sim, vai ser um ponto turístico, né? O estádio. A Gávea pode significar ali um projeto, eles têm um projeto lá de parque. Por que eles não usam a Gávea? Que é um lugar muito mais valorizado, muito mais área turístico. nobre do Rio. Quer dizer, aí é que eu te falo da falta de gestão. A Gávea, onde está o Flamengo hoje, é a área nobre do Rio. Você tem muito problema ali com os moradores, a associação de moradores, fica de hospital. Dentro do clube do Flamengo não tem esse espaço, né? Ali você pode Tanto fazer. É que o Flamengo parou até de jogar ali por conta disso. Eu digo o seguinte, aquela área servir de moeda de troca até para a prefeitura, para um lugar melhor. Não, Alberto, o que você pode fazer ali? Ali não dá um estádio de 70 mil. Sim, ali você colapsa a Zona Sul. Mas o que você pode fazer? Não, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, acabar com aquilo. A minha cabeça seria acabar com aquilo. Não, você transforma aquilo ali, por exemplo, num complexo hoteleiro do Flamengo. Tudo bem. Você transforma ali num memorial do Flamengo. Você pode ali fazer um baita espaço de treinamento, com outros tipos de esporte. O Flamengo tem potencial para isso. Se você tiver uma área que você possa fazer isso tudo, chamado Flamengo, quer dizer, no centro, um lugar perto. Não, mas é isso que eu estou falando. Nessa área do gasômetro, o Flamengo tem que pensar além do estádio. Ele pode fazer um entorno ali, um perímetro. Tem que ter um complexo. Como se fosse uma cidade do Flamengo. Assim, vai ser um novo ponto turístico. E o estádio seria moeda de troca. Pô, aquilo ali é valorizadíssimo, porque até que é o mais quadrado na Gávea. Você não pode comparar Gávea com o Deodoro ou com o gasômetro. Pode. Ali você vai pegar empresas ricas de fora que vão querer investir. E você, por exemplo, a gente pode transferir potencial construtivo para ali. Né? Então, você pode... Ele pode fazer edifícios pequenos e tudo. Pode fazer, o Flamengo pode fazer o acordo com esse real estate ali com a empresa de imobiliária, utilizando a Gávea também. Então, tem muito espaço para negociar. Até porque... um projeto mais de 1 bi, e você, me dá esse terreno aqui, a prefeitura vai ganhar, porque aquele espaço lá vai gerar receita, vai gerar emprego, porque são diversos edifícios pequenos, num preço básico, e entrega uma área que você vê, tem locais no Rio de Janeiro que não estão revitalizados. Eu vivo no Rio de Janeiro 24 horas por dia. Você anda de noite, o terreirão, eu sempre falo com isso, eu me lembro com o Rodrigo Faria Lima, botamos aquele terreirão de samba para rolar e tudo, hoje fica parado. A gente de noite, eu saio da Marina, eu tenho um barco lá, de noite sai de lá, o rio está todo parado. Você já foi no gasômetro, 17 horas, não tem mais nada aberto lá. Tá tudo fechado, porque então mexe ali. Você imagina... Não, ali tem... Aí você vai botar bar ali, vai botar boate, casa de show. Um monte de coisa. Bateu bem a cidade do Flamengo. O Flamengo é uma instituição. Claro. Não, você pode fazer um complexo, centro comercial, gastronômico, parques ali. E a geração de emprego só do estádio? Já tem e o torcedor do Flamengo que mora na geraria? Zona Sul. Muita coisa. O torcedor do Flamengo que mora na Zona Sul vai ter facilidade de ir para lá. Agora, então, você a gente conhece o torcedor do Flamengo. E uma resposta que é importante, um esclarecimento que é importante fazer para quem está nos assistindo. Tem muito questionamento que as pessoas mas vai acabar o Maracanã. Nada disso. Quem conhece o calendário, né, Edilson, do futebol brasileiro, o que não falta é jogo. Até porque foi muito dinheiro para poder reformar o Maracanã, não pode acabar. Não acaba, tem jogo. Tem jogo. Tem como, né? Quem vai sofrer vai ser o Mané Garrincha, o Flamengo vai jogar menos em Brasília. Você tem o Wembley lá em Londres também, que é a mesma situação, eles só jogam lá os jogos importantes. Exatamente. Quer dizer, é um ponto cultural, tanto é que demoliram e fizeram um novo, e o Maracanã é histórico, não tem jeito. Não tem como. E para o Flamengo continuar também gerindo, administrando o Maracanã, ele vai ter que realizar ali um número de jogos, porque faz parte, inclusive, do edital de licitação. Exatamente. Ele vai ter o estádio dele, mas para ele continuar administrando aqui, ele tem uma quantidade de jogos. Vai ter que cumprir, né? Imagina agora o Flamengo.
Tá, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Tá Libertadores. Você constrói um estádio de 100 mil, vamos botar, né? Que eu acho que o assunto já está gerando para 100 mil. Você vai jogar contra o América de Natal. Quer dizer, você pode jogar no Maracanã, que dá para 70 mil pessoas, você não precisa abrir de 100. Porque às vezes é mais barato você jogar no Maracanã do que você jogar no seu estádio lá por custeio. Sim, de pessoal, Custeio, né? O Maracanã hoje, com todo ele aberto, ele custa mais ou menos 800 mil reais no jogo. Aí você pega uma renda com 68 mil torcedores de 2 milhões de reais. Você gasta 800 mil para abrir o Maracanã. Não, 800 mil é o custo de um jogo médio. Um jogo desse top pode ser até um pouco mais que isso. Isso aí. Quase a Mínimo, metade né? da bilheteria falando, abrir, fechar, ligar a luz e apagar do Maracanã. Custo básico, né? Você pega, por exemplo, o Engenhão, são 2 grandes entradas. Você fechou uma, você controla tudo. Então, por isso que essa ideia de fazer um estádio mais verticalizado, que você possa ter menos custeio, né, para controlar ele. O Fluminense tem feito bem isso, né? Quer dizer, ali no próprio Maracanã, você vê, vamos vender a Sul primeiro. Aí quando vende a Sul inteira, vamos abrir a Norte agora. Justamente para poder ver até onde vai chegar. Como empresário, era um projeto audacioso da cidade do Flamengo, entregando a Gávea para não gerar, para diminuir o custo, porque a Gávea é caro. Ou seja, como, por exemplo, é igual eu aqui na gráfica. Eu estou na gráfica, num lugar rico, podendo estar em São Cristóvão, que é 10% do valor. Mas você entendeu? É o caso do Flamengo. O lugar onde o Flamengo está, você vai vender um apartamento ali, é 1 milhão, 1,5 milhão. Mas eu vou puxar um pouco aqui para o meu lado também, vou falar do meu Fluminense. O trabalho que a prefeitura, com o Eduardo e com o teu apoio, né, do Delay e também do presidente Mário Bittencourt, o CT do Fluminense, né, que está sendo começando a ser feito, porque o acesso é muito ruim para o CT do Fluminense. Se vocês conhecerem lá, é uma coisa horrorosa, né? É uma luta que o Fluminense não tinha condições de fazer, até porque é uma área pública, né? Ele tem que se fazer uma rua, né, para se chegar lá. E uma área nobre também. Nobre, não, e com potencial de crescimento imobiliário em torno muito grande. Porque acha que você vai fazer uma rua só para atender o CT do Fluminense? Não. O potencial imobiliário em volta vai crescer de uma maneira... Está crescendo pra caramba. Vocês andam ali, você não faz ideia da quantidade de construções. Não, eu já tenho informação de que eles já compraram ali. Os caras vão lá, já compram para construir prédio lá. Não, aí você tem o Vasco do lado também, né? O próprio Botafogo sendo ajudado também pela gestão. Quer dizer, a gente falou muito do estádio, mas você tem essa participação, a prefeitura tem a participação dos demais clubes também. Em todos, Edilson. O Botafogo, antes de virar a SAF, eu não sei se vocês lembram, a gente ampliou a concessão do Newton Santos. Isso. Mais 30 anos, né? Só Deus sabe como eu fiz aquelas contas lá para poder ampliar esses anos todos ali. Mas foi um esforço que a gente fez para monetizar o clube também. E o Botafogo não está com o terreno para construir o CT porque ele não quis, ele preferiu a concessão e acreditamos nos irmãos Moreira Salles lá naquele... O Engenhão foi coisa do César, né? O Engenhão foi César. Foi César Maia no Pan-Americano, né? Na época do Pan-Americano. Na época das Olimpíadas a gente fez uma reforma ali, um reforço das Mas o mais importante disso tudo, Pedro, se você me permite, acho que, né, a referência que você passou a ser como deputado para todas as áreas. Você vê que nós falamos da SAF, você estava, falando da recuperação da prefeitura, você estava, da recuperação do Estado, você estava, nós estamos falando da construção do estádio, você estava, estamos falando de rua de CT, você está, na ajuda do Botafogo, você está, na ajuda do Vasco, você está. Então, eu acho que é importante a gente estar falando isso. Eu fiquei muito feliz de ser convidado e olha que nós nem nos falamos, eu recebi uma intimação de uma assessora. Ela falou, Pedro, está te convidando. Amigo é assim, amigo a gente, né? Ela falou, foi arrastado. Muito feliz de vir aqui, voltar aqui, né, encontrar vocês todos, mas quando é um convite, é uma intimação, né, do deputado, eu fico muito feliz porque é uma pessoa atuante. Sim. Se não fosse uma pessoa atuante, uma pessoa, né, que mereça o nosso carinho, o nosso agradecimento, eu também não estaria aqui. Mas eu acho que nós, até da imprensa, eu particularmente não sabia disso. A gente tem que trabalhar um pouco mais isso. Porque eu acho que nós somos amantes do futebol, eu, Edilson, não é mais futebol não. Mais ou menos. Funk, né? Não. Eu gosto. Um esporte que eu gosto muito, que eu fui atleta, ginástica olímpica. Ah, que massa. E tem uma nega chamada Tereza. Eu sempre vi de futebol. Eu amo futebol. Eu acho a tua pelada aí é famosa, né? A pelada é mais famosa do Rio. A segunda-feira. Eu fiz o Museu da Pelada do Guglielmi, fiz o Boechat no Caldeirão do Albertão.
era meu compadre. E jogo todo domingo tem pelada sempre, mas uma pelada muito... Mas fora isso também, família. O jornal O Povo, né, tem uma tradição, Claro. isso é uma escola para os jornalistas, né? Você pega os principais jornalistas, você sabe né? que às vezes a grande maioria passou por aqui. Tem empresário que vai jogar lá, né? Mas tem gari, futebol de gari, o PP da Rocinha, o PP da Formiga. Um dia chegaram lá, eu estava lá, os caras da polícia iam fazer uma festa sexta. Estava eu, Pugliese e o Marcelo Rodrigues, da Globo. Marcelo Rodrigues. Marcelo. Não, Marcelo Rodrigues não, o Rômulo. Aí os carros da polícia falaram assim, Alberto, nós vamos levar a carne aí, porque a festa é quinta, é sexta. Eles iam levar a carne quinta. Ele está tudo lá na varanda. Acho que a Silvia Cata estava também, a gente ia fazer uma gravação. Estava todo mundo na varanda, os caras tudo bebendo. Daqui a pouco começa a subir o carro da polícia. Eu já sabia, falei, puta que pariu, fudeu, polícia. Mas tem outras áreas também. Alberto, o que houve? Aquela mais dizer, falei, desce lá que deu ruim, estão pegando a gente. Ô, Pedro. Tá lembrado Tem disso? umas áreas legais. Mas eu ia atrás do Pedro. E eu já sabia, eles chegaram lá, depois eles descem churrasco, cerveja. Mas o futebol tem uma coisa boa. O futebol é a resenha depois do futebol. É um bate-papo. É o pré e o pós. Por mais que você queira vir aqui fazer um debate, ou um podcast, ou sei lá, uma resenha, falando de política, quando envolve o futebol, Claro. isso daí, cara, é a alma do brasileiro. É o amor que o brasileiro tem pelo esporte, entendeu? Sim. Independente de qualquer coisa. Por exemplo, eu sempre digo que gosto. Eu gosto de música, amo música, futebol, peraí, na ordem, mulher, futebol e música. É o que eu gosto. Necessariamente nessa ordem ou não? Você está do lado do DJ aqui, hein? Se quiser, vai também. Então, a vida, cara. Não, o carnaval entra onde nisso aí? O samba, o Foi carnaval. enredo da Rocinha. É. O Pedro foi Eu enredo. Foi o enredo da Unidas de Cosmos. Esse ano, né? da Rocinha. Eu sempre sou convidado, eu tenho uma boa relação com o pessoal de escola de samba, gosto de escola de samba. Eu até sacanei Eduardo, porque o Eduardo adora samba. Eu às vezes mandei uma vez, pô, tu dançando, samba parece que tá dançando eletrônica. Tá mais pra eletrônica Pula, ele pula, né? Mas é engraçado, mas ele gosta também. Gosta. Só que eu nasci, estudei em escola pública, escola estadual, fudido. Meu pai, 8 filhos no fundo de uma loja. Chegar onde cheguei, tá bom, né? Muito bom. Formado, Cheio de saúde, cheio de boa. saúde, É cheio isso, de cheio de vida, amigos. gosto de viver, coleciono amigos a vida toda. Vou deixar falar a maior verdade. Falou, Beto, você pode fazer tudo na vida, mas tu nunca vai fazer na tua vida um negócio igual esse campo que você fez, porque eu só reúno meus amigos. E lá, Pedro, você vai lá, segunda-feira o pessoal da prefeitura vai lá, tu nem sabe. Eu sei, o Márcio tá lá. Eu vou lhe dizer uma coisa, se você for lá, tu vai ser tratado como ele, como o Boechat, todo mundo Claro, todo mundo igual. era nu, era todo mundo, um sacanagem. E isso é que o futebol traz. Então, o que eu quero dizer com isso? E você conseguiu entrar no sonho de todo jovem brasileiro. Todo jovem brasileiro hoje, tu vê as mães desesperadas querendo fazer o filho jogador. Meu filho. Todos querem ser. O meu neto. Meu filho é o sonho dele. Meu neto era do Flamengo, camisa 10, que eu fui jogador, e Ricardinho também. O Ronaldo Fenômeno jogou com o Ricardinho, joga bem também. E meu neto é craque também, estava no Flamengo, aí brigou, foi pro Vasco, camisa 10. E o sonho dele. Vamos levar ele pro Fluminense, pô. Oi? Vamos levar ele pro Ele já foi chamado para 2 clubes de fora, com 14 que ele joga bem. Mas o sonho, tu vê as famílias, que eu vejo, por ver. Eu sou Flamengo doente, pô, aí como é que eu fico? Flamengo e Vasco com meu neto jogando? Eu não vou. Não vou. Porra, como é que eu vou? Aí você vê o sonho. Mas você tem que deixar de lado e torcer pro neto. Rapaz, você sonha, você vê o sonho das moças, das mães, porque acham que a esperança. Sim, apostam tudo apostam nisso. no filho porque sabe que pega um Às Vinícius vezes ficam Júnior, sem comer. 40 sem... milhões, pega um outro, Não. 30. O Pedro jogava bola aqui. Por quanto jogava bola? Pedro, esse do Flamengo, jogava bola aqui no campo.
Meu irmão às vezes trazia ele, coitadinho, toma aí, toma aí. O Ronaldo Fenômeno, no Social Homes Club, eu que pagava sanduíche para ele. Por isso que eu te falei que era... Então você vê, explodiu. E a expressão é um sonho de todo mundo. Então você fazer isso, você vai conseguir alimentar não só o sonho, quer dizer, tornar a realidade esse sonho, e que as pessoas consigam também, as mães, manter os filhos aqui e dar uma estrutura melhor para que eles se preparem. Porque eles têm que ir lá para fora, que ficam com a perninha fininha aqui, até alguns garotos bons subnutridos, para poder dar fortalecimento da perna. Então, eu me surpreendi, sabia que eu não sabia que isso era teu. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer um jornal preto e vermelho do criador da SAF. Pai da SAF. Pai da SAF. Bicho, você tinha que fazer isso. Ué, nós temos a mãe dos jornalistas aqui, que quase todos os jornalistas passaram por ela aqui. Pai da SAF. A Renata é a mãe dos jornalistas. A musa do DJ. Independente, porque o seguinte, o cara vai mostrar, o outro torcedor, o Flamengo, é o time que todo mundo quer ganhar, mas gosta. Impressionante. Eu tô na campanha eleitoral, tô aí quebrando pedra aí. Todo lugar que eu vou, Edilson, eu falo de lei, falo de ajuste fiscal. Não, esquece. Todo mundo pergunta, e aí, Pedro, o estádio vai ser mesmo, vai sair mesmo? Então toda hora. Nem sabia. A gente tá sabendo todo mundo. E eu adoro, vamos lá. O futebol é o que comanda assim, os esportes no Brasil, isso não tem dúvida, faz parte da nossa cultura. No Brasil, no mundo, né? No mundo, sim. Porém, assim, eu morei nos Estados Unidos e um ano e pouco estudei lá fora, em São Francisco, e lá o futebol americano é muito forte, o beisebol, sendo que independente de ter um esporte como é que muito favorecido, né? Todos os esportes nos Estados Unidos, em vários países da Europa, eles têm muito incentivo e muito apoio, muito demais, assim. Eu lembro que eu sou amante de ginástica olímpica, eu fui atleta de ginástica olímpica há muitos anos, treinei lá fora, e eu ligava a TV e estava passando um campeonato americano, campeonato estadual lá de ginástica olímpica num canal, como se fosse um Sport TV, um canal assim super forte de esporte. Então, assim, você acha que precisaria, de repente você teria um dia, uma ideia, não sei, uma vontade de um projeto para poder ajudar esses outros esportes a ter esse incentivo, a ter uma valorização desses outros esportes, porque eles não tem nada, nenhum dinheiro, assim, por exemplo, a gente tá aqui falou do estádio do Flamengo, de fazer todo esse estádio, porém, a gente vê as atletas lá do Flamengo representando o nosso país, Olimpíadas, tudo, e as meninas, nossa, elas têm que se destacar muito para conseguir um patrocínio. A gente vê lá o estádio do Flamengo, muitos equipamentos jogados, não só o Vasco, eu fui atleta do Vasco, e nossa, às vezes a gente tinha que fazer um mutirão para poder comprar um colchão melhor, entendeu? Então são coisas assim básicas que eu acredito que a prefeitura, não sei. Mas eu acho que a SAF vai ajudar nisso. Vai, então. Você tem colocar esses outros esportes nesse seu projeto. Você tem esse interesse? Você tem o seguinte, Jéssica, esses clubes, quando dão certo, né, eles irrigam muitos recursos para suas estruturas de esportes amadores, esportes olímpicos. Por exemplo, o Flamengo, ele pega parte da receita dele, é o que sustenta, por exemplo, o basquete, o vôlei, a natação. Então, assim, isso que o Edilson falou, se esses clubes forem organizados, né, eu acho que todos os outros demais esportes ganham. Esse dinheiro vai ser capilarizado corretamente. Vai buscando oportunidades. E o presidente do clube passa a dormir, porque agora o dono da SAF tem a responsabilidade, ele consegue. Porque sempre acaba ficando, não a maior parte, mas no outro endereço. A duplicata tem que ser paga, porque senão... Porque sempre acaba ficando tudo que é futebol e os outros esportes são deixados de lado, sim, no Brasil. Isso é uma... Mas só para concluir... Sim, é isso que eu estou... Só para concluir o raciocínio, você pega assim, alguns outros esportes bastante conhecidos, mesmo com essas estruturas pouco profissionais, amadoras, tem grandes patrocínios, vôlei, basquete.
Agora imagina isso sendo negociado BRB com quem está com dinheiro na roda, com o empresário. Sim, entendeu? Então... BRB sim. Então eu acho que tem de um lado isso, tem de outro, como é que a prefeitura tem ajudado? Eu como cidadã e ex-atleta, eu te peço para você ter um olhar mais assim... Não, estamos tendo, deixa eu te falar. Para os outros esportes. O Alberto também fez o convite para participar desse podcast, o Guilherme Schleder. O Guilherme foi o nosso secretário de esporte da prefeitura. O Guilherme fez um grande trabalho, ele não é mais secretário, porque ele é candidato agora a deputado estadual. Ele já esteve aqui comigo. Ele vai estar aqui, o Alberto vai trazer ele. Ele fez, por exemplo, um trabalho incrível de reabrir todas as vilas olímpicas da cidade. A gente tinha 10 vilas, em tempo rápido, em menos de um ano, a gente tinha 10 vilas olímpicas, das 20 estavam fechadas. Super importante, foi lá, né? O secretário de Fazenda também era bom, botou dinheiro, entendeu? E aí reabriu as vilas olímpicas. A gente retomou com toda a força milhares, não são centenas não, são milhares de projetos em comunidades, em áreas de baixa renda, de alta criminalidade, de baixa resultado escolar, com o projeto Reinforma. A gente já tem mais de 2.000 profissionais contratados que estão fazendo esporte sob um cunho social, né, sob um cunho de saúde, qualidade de vida, lazer, mas também com olhar de alto rendimento. Também tem uma vertente lá de alto rendimento. Por exemplo, a gente tem lá o Time Rio. A gente retomou esse projeto que acontecia no passado, que a gente fez para as Olimpíadas, que é a prefeitura complementar o pagamento de atletas que são atletas selecionados pelo Comitê Brasileiro Olímpico e pelo Comitê Brasileiro Paralímpico. Né? E existe uma comissão que seleciona lá 50 atletas e que a prefeitura paga valores muito maiores do que o Bolsa Atleta, entendeu? Para que esses atletas tenham um salário para eles competirem. Sim. Então, projeto do nosso Guilherme Schleder como secretário, entendeu? Como, por exemplo, a gente tem um campeonato brasileiro, né? E quem ganha lá, o time que ganhou, o Vasco, Flamengo, ele não ganha só uma medalha e um troféu. Né? Ele ganha lá, tem o valor do que é dividido, o prêmio e tal. Por que isso não acontece num campeonato brasileiro de ginástica olímpica, por exemplo, que as meninas quebram punho e tal, aí você... Que tem um recurso. Então, é isso, então essa falta de incentivo, eu falo até pela... Tem que ser mais profissional. Americano bota dinheiro na roda. Inglês bota dinheiro na roda. Eu duvido que se não tiver uma estrutura, esses prêmios vão ser... se for empresa, empresário fala money. Que é isso que dá um incentivo para o atleta também, não que a gente pensa no dinheiro. Mas tem uma outra coisa, só para esclarecer, já assim, o Rio tem uma baita oportunidade no esporte, porque nós temos equipamentos de esporte que faz inveja a qualquer cidade do mundo. Você, por exemplo, a gente tem ginástica olímpica. O centro de treinamento da ginástica olímpica brasileira é lá no Parque Olímpico. Você já foi naquele centro? Sim. Aquele centro é internacionalmente, já estou falando que esse centro é reconhecidamente, tem tudo lá, tem câmera, tem todas as câmeras de mais alta tecnologia, a estrutura de treinamento, não à toa, a gente começou a ter campeões olímpicos por essa estrutura, e não foi a prefeitura que deu não, tá? Isso é o Comitê Olímpico Brasileiro que investiu, o que a prefeitura fez na época foi disponibilizar esse equipamento para o Comitê Olímpico. Vou te dar mais exemplos, estrutura de natação, de esporte, canoagem, tudo isso o legado das Olimpíadas. Vou te dar mais um exemplo, a gente conseguiu trazer para cá, Alberto, o Mundial de Motocross. Nós vamos ter uma etapa do Mundial de Motocross, são 120 países que acompanham, transmitido esse evento motocross. Aquela coisa que você não... Às vezes a gente não faz ideia porque não é praticante, mas no mundo inteiro vai ser lá em Deodoro. A gente está ali construindo vai estar construindo uma pista lá. Então, Mundial de Surf. Voltando. Sim, o surf ele tá muito... E o Rio tem essa coisa de ser protagonista de novos esportes. Isso, assim foi o futebol, não é isso? Assim está sendo o beach tênis. Sim, o beach tênis. O ambiente do Rio é favorável. É favorável a isso. Por isso que eu quis entrar nesse... Deixa eu defender. O UFC está voltando. Tem que começar um pouco. Hoje eu fico pimentinha no final. Eu fico vendo o seguinte, tem que parar um pouco dessas pessoas que estão falando isso. Então, eu fico vendo esses podcasts paulistas
Esses caras ficam falando do Rio, que é assalto e tudo. Mas eu fui em São Paulo, eu saí do aeroporto, quase fui assaltada. Isso daqui a gente tem que explorar o turismo, tá o entretenimento. Isso daqui é um lugar lindo, é um lugar que que as pessoas vêm, curtem. Todo mundo só fala tem assalto, tem isso, tem nada. Tem em qualquer lugar do mundo. Isso, tem qualquer só que aqui é o tambor de ressonância, Renata. Tudo que acontece aqui, Olha, no mundo todo, amigo, vou dar um acontece em São Paulo. Quer saber daquela merda de São Paulo? Vou dar um exemplo rápido. De uma merda, tudo nublado, não tem praia. Vou dar um exemplo rápido, exemplo bem chique. No lugar Rio de Janeiro, entendeu? Tem Rio de Janeiro que tem praia, Rio de Janeiro que tem mulher bonita, que tem swing, que tem tudo de bom. São Paulo tem o quê? Eles chegam lá no podcast dizendo que a gente é isso, que aqui só tem São Paulo. Se vocês têm inveja do Rio, fica aí com esse sotaque de merda, que vocês têm sotaque de merda, entendeu? Vocês têm que fazer o seguinte, vem pro Rio, vem ver mulher bonita em Ipanema, vem ver mulher gostosa na praia, vem pegar seu barco e dar um rolé, vai lá pra Copacabana, vai pra Ipanema, vai pra Barra, vai pra pegar uma onda lá no Grumari, ficar aí com essa onda de bababá, bebê, dizendo que o Rio de Janeiro... Eu tenho visto podcast de vocês e ando cansado de ver vocês esculhambarem o Rio. Eu tenho 72 anos de idade, 72 anos de Rio, e nem gosto de que falem do Rio de Janeiro, porque onde eu fiz minha vida, é onde eu gosto. Então segura a onda de vocês aí, se começarem a esculhambar vocês aí no podcast em São Paulo, vou esculhambar vocês, porque vocês têm é inveja do Rio de Janeiro. Aí comer bem, que é isso, é aquilo, come pouco, tem que comer pouco, tem que fazer regime. Aqui é churrasco. É mulher, é samba, futebol, churrasco. É isso. É isso aí, isso é Rio de Janeiro. A minha amiga saiu, nunca foi assaltada no Rio de Janeiro, uma amiga minha, Naná. Aí foi pra Las Vegas no aniversário da Anitta, que elas são muito amigas. Aí ela tava numa loja de roupa, super famosa, super chique, e deixou a bolsa dela. Quando ela olhou, cadê a bolsa dela? Ela me ligou do celular da amiga dela, da Rebeca, ela tava com a Rebeca, cantora. Ela, amiga... Eu saí do Rio de Janeiro para ser assaltada em Las Vegas. Levaram tudo dela, passaporte, tudo. Então, assim, o assalto está em qualquer lugar do mundo. Sim, criminalidade. É criminalidade. Eu vejo aqueles caras da Jovem Pan lá, aquele troço escroto pra caralho, o pânico da TV, sei lá, os caras tudo botam. Porra, que o Rio de Janeiro, que aquele vai assaltar, sacaneando o Rio. Como se a gente fosse idiota. Não é, cara. Tem aquele dedinho de inveja, né? Dentro desse seu discurso, é por isso que a gente precisa ter um representante de fato no Rio de Janeiro, fora do Rio, para defender o Rio. Eu acho que o Pedro outro dia me entregaram o papel do Pedro, me entregaram primeiro do Guilherme, e eu disse o seguinte: o Guilherme é candidato a deputado estadual, e 35 anos que eu tenho de profissão, de jornalismo, ele fez eu quebrar um discurso meu assim, de muitos anos, porque eu sempre defendi que na área de esportes que tivesse um ex-desportista. E o Guilherme mostrou que não, basta ser um esportista e que conheça as áreas de esporte. Sim. Porque ele em um ano recuperou a Secretaria de Esporte, que todo mundo dizia que não tinha dinheiro para se envolver no esporte. Claro que veio também. Sim, né? O Pedro Paulo é uma pessoa muito ligada ao esporte também. Então eu falei assim, esse aqui merece, porque ele mostrou que, sendo um esportista, se põe nos prédios públicos para funcionar. Não precisa só ser um desportista, entendeu? Mas então, é isso. Eu vi você falando do Guilherme, eu gostei muito, e só queria, só para fechar, se você me permite, fazer uma pergunta. Da sua candidatura a deputado federal, que a gente nem falou agora, você está aí, falou que está na luta, né? Está aí correndo. O que a gente pode deixar de mensagem para o pessoal aqui do PovoCast aí? Edilson, obrigado pela pergunta. Eu acho que é assim, um pouco a mensagem de um deputado, primeiro, muito honrado de ter sido escolhido 4 vezes sucessivas deputado por esse estado. Eu fui eleito em 2006, depois 2010, 2014, 2018. Você imagina o que a honra que é ter sido 4 vezes eleito, de um deputado um político hoje que é um político bem mais experiente, né? Já calejado da vida pública, que já acertou, errou, que aprendeu bastante com essa história, mas que ao mesmo tempo um político que acredita muito no estado e na cidade do Rio de Janeiro também, que é um pouco a maior parte da minha história aqui, defendendo essa cidade, cuidando dessa cidade em diferentes posições. Mas ao mesmo tempo um político que acredita muito
que é possível fazer direito, fazer diferente, fazer com qualidade, exercer a política com qualidade. Não me peçam para ser deputado para fazer dia disso, dia daquilo. Eu sou muito cioso com aquilo que eu preparo. Se é para preparar uma legislação do futebol, eu vou olhar o que tem de melhores práticas no mundo, eu aprofundo, eu vou no detalhe. Se é para preparar um projeto de ajuste fiscal, eu vou ali no detalhe. Eu viro mais especialista do que o maior especialista que tem, porque eu tenho essa coisa de dedicação, de apreço, de apuro daquilo que você prepara na vida pública. E alguém que acredita muito, que gosta de rua, né? Eu não sou só o político para ficar lá no púlpito. Eu cuido do dia a dia. Zona Oeste ano. Eu devo à Zona Oeste porque todas as minhas eleições, a maior parte da minha votação é ali de Jacarepaguá até Santa Cruz. Eu devo isso, eu estou todo final de semana trabalhando. Não é agora não. Você olha meu Instagram ali, Instagram hoje não mente, né, Alberto? Você olha ali o Instagram, você olha dia 23 de agosto de 2021, onde é que você está? Está lá trabalhando. Eu me dedico muito. E eu sou político eu faço ali a legislação com dedicação, mas eu cuido de poda, de árvore, daquilo que o eleitor está te pedindo, né? Não nego. Assim, me dá uma missão, me dá um problema que a minha especialidade é resolver. Eu me dedico para resolver. Essa é um pouco talvez a minha principal. Eu tenho um monte de defeito, mas se eu tenho uma qualidade, me entrego uma missão que resolvo. É isso. Tá no sangue, tá vendo? É isso. Então, finalizando aqui nosso PovoCast. E antes da gente finalizar, quero te fazer uma brincadeirinha aqui. Separei 6 itens. Opa. A nível de governo federal. Eu quero que você dê uma nota de 0 a 10. Uhum. Ok? Vamos lá. Educação. 5. Saúde. Saúde 7. Economia. 6. Segurança. Segurança, dou nota 2. A gente tem um presidente que, assim, teve acerto e erros, mas é um... Virei sua fã. Não, é um ex-capitão do Exército, alguém que governa com os militares. A gente tinha que ter ações muito mais efetivas, sim, em especial para o Rio de Janeiro. A gente teve com um presidente civil, né, intervenção aqui. A gente não tem do governo federal, acho que uma política efetiva de segurança. Meio ambiente. Meio ambiente 5. E transporte? Transporte 0. 0. O governo federal não ajuda nada estados e municípios. Olha o sufoco que nós estamos passando aqui, o dinheiro que nós vamos despender dos cariocas para poder pagar o subsídio da passagem de ônibus. A passagem de hoje é 4,05. A gente vai ter que pagar uma tarifa efetiva de R$6 para não repassar para a população. Nós vamos ter que pagar R$2 a mais. A prefeitura que vai bancar isso, Alberto. 1/3 de todas as passagens da cidade vão ser subsidiadas pela prefeitura. Isso vai custar quase R$2 bilhões por ano para os cariocas, tá? Para que a gente possa exigir o retorno das linhas de ônibus, exigir o retorno dos ônibus das linhas de ônibus que sumiram. Voltando, né? Segunda voltaram mais. Já voltaram 82 linhas. Já voltaram 82 linhas, mas não ainda com a quantidade de ônibus suficiente. Mas agora a curva é de retorno. Tá? Só não voltou mais, Renata, porque é o seguinte, não é por falta de dinheiro não, porque se tivesse necessidade o prefeito faria um Pix lá porque tem recurso. A questão é que as empresas de ônibus também não têm ônibus disponível, porque foi o desinvestimento que aconteceu, o sucateamento que aconteceu durante anos. Você vai numa Real, você vai qualquer uma dessas empresas, não tem ônibus na garagem, eles estão comprando também, assim como nós estamos comprando, por exemplo, os BRTs, que agora não são mais dos empresários e é da prefeitura. Então, por exemplo, a nota 0 é porque o governo federal tinha que ajudar estados e municípios. Hoje a cidade tem condições de pagar essa conta, porque se organizou. Agora imagina a quantidade de cidades e estados que não tem dinheiro para poder enfrentar aí os desafios que tem do sistema. Qualquer lugar do mundo, você vai para Madrid, você vai para Paris, você vai para Amsterdã, você vai para qualquer lugar, Londres, qualquer grande cidade como Rio, como São Paulo, você tem muito recurso federal ajudando a subsidiar um bom sistema de transporte para uma cidade. Então a gente passa por esse problema de transporte público, que é uma coisa que o Rio de Janeiro já é de sempre. A prefeitura, né? O prefeito o Eduardo, talvez esse seja o problema mais complexo que ele está enfrentando, o maior desafio que ele tem, e ele se dedica a isso todo dia, todo dia.
Mas sem dúvida nenhuma, ele vai resolver o problema do BRT. Mas, e ele está querendo acabar, assim, eu vi uma matéria que ele está querendo acabar com o BRT e implantar o VLT não, olha só. O que a gente fez? A gente tomou o BRT, a gente acabou com a concessão, deu caducidade a ela, a gente assumiu, tá? Eu nunca pensei que ia fazer isso, assinar uma encampação, Alberto. Me lembrei do Brizola com a CTC, não é isso? Encampando. Eu um economista liberal ali, assinando uma encampação. Então hoje a Mob Rio, que é a empresa da prefeitura, ela que é a gestora do BRT. Tá? Então o que a gente está fazendo? Está arrumando o BRT. O que é isso? Reformando as estações, largamos uma compra de 600 ônibus, a gente já conseguiu efetivar a compra de 300 BRT, estão fazendo lá no sul, na Marco Polo. Vão ser entregues agora no segundo semestre. Então, assim, nós vamos ajeitar, nós estamos fazendo várias estações, mega estações, terminais. Quem sai ali da então, Transoeste... o BRT não vai acabar? Não, nós vamos botar o BRT um brinco, como a gente deixou ele até melhorado. Tá? Aí o que nós vamos fazer depois? Nós vamos devolver a iniciativa privada, porque nós não vamos ficar isso com todo o tempo, nós vamos arrumar um sistema para devolver ele à iniciativa privada. Quando fizer essa devolução, o que é o projeto já para o futuro? Algumas linhas do BRT nós vamos transformar em veículos sobre trilhos. Sobre trilhos, isso. Tá, sobre trilhos. E aí a solução de engenharia é um veículo que tem que ser mais veloz do que o VLT, entendeu? Que possa percorrer grandes distâncias. Aí uma das ideias é a Transcarioca, ou a Transoeste, para que a gente vá aos poucos saindo do sistema BRT para o sistema de trens urbanos. Entendi agora. Tomara, né? Vamos rezar para esse nosso transporte. Finalmente. É uma batalha grande, não é simples, mas eu acho que agora a gente está dando passos concretos aí para... Mas eu fiquei feliz com essa matéria que eu li, porque eu acho incrível esse sistema sobre os trilhos. Eu acho bem legal, que já é um sistema lá de fora que eles usam, que é fantástico. Eu acho que a gente teve que fazer primeiro uma solução de BRT, porque é o seguinte, o metrô ele é 11 vezes mais caro do que o BRT. Sim. E o VLT é 6 vezes mais caro. O VLT é 6 vezes mais caro do que o BRT. Então é o seguinte, a gente não tem recursos para colocar. O ideal seria que a gente colocasse metrô na cidade inteira, mas a gente tem que saber que tem limites. Claro. Por isso a nota 0 para o governo federal em transporte, porque não ajuda. Podia estar ajudando estados e municípios a ter um sistema melhor. Mas, enfim, nós vamos avançar aqui na cidade. O partido apoia quem para presidente? Não está decidido? O partido abriu, o Kassab, nosso presidente PSD, eu sou do PSD, ele deixou cada região, cada estado cada diretório tomar a sua decisão própria. A nossa decisão foi não ter apoio a nenhum das duas candidaturas, nem Lula, nem Bolsonaro. E para governador, está apoiando quem? Oi? Para governador. Para governador, o nosso apoio é o Rodrigo Neves. Nós fizemos uma aliança com o PDT, ainda que a gente tenha boas relações lá com o Cláudio, enfim, ele tem sido governador atencioso com a cidade, mas o acordo que foi construído do partido é com a candidatura do Rodrigo Neves, que foi um excepcional prefeito de Niterói. Exemplo. É muito, muito capaz. Niterói mais bem avaliado do estado. Muito capaz, muito capaz. E esse é o apoio do nosso partido. Mas é isso, pra gente encerrar aqui, vamos fazer uma rapidinha. Rapidinha, lembra? Tipo aquela rapidinha da Xuxa. Claro. Eu vou falar uma palavra e você responde com uma palavra. Família. A minha vida. Casamento. Só alegria. Signo. A Tati. Não posso responder uma palavra, tenho que mandar um beijo pra minha mulher, senão... Eu ia falar, marido da Tati. Sigo ela. Signo. Câncer. Eu amo. Minha família. Eu odeio. Incompetência. Eu acredito. Na política. Uma paixão. Meu Flamengo. Um sonho. Um estádio novo. Dia que eu já esperava que seria essa resposta. Filme preferido. Uau! A vida é bela. Livro. Livro? Que eu tô lendo agora. Agora eu parei por causa da eleição. Mas eu estava lendo um livro que é complicado, muito técnico. É um livro de super projeções.
Legal. É um livro que faz os modelos estatísticos ali para você não errar projeções. Legal, vou te indicar um Código da Inteligência, do Augusto Cury. É muito bom. Aprende a você lidar com todas as situações trabalhando sua mente. É muito bom. Um lugar da cidade? Um lugar que te lembre algo que marca. Cosmos. Na Zona Oeste, que da Unidos de Cosmos, que me homenageou com o enredo de escola de samba. Ah, legal. Um hobby? Um hobby eu gosto muito de exercício, de esporte. Política? Eu sou jiu-jiteiro e faço boxe também. Ah, que legal, também. Que legal. Faço Muay Thai. Política? É outra paixão, né? Religião? Católico. Time do coração? Mengão. Flamengo. Claro. Uma meta de vida? Ser professor. Eu quero, quando sair da política, virar professor. Legal. Pedro Paulo é? Cara obstinado. Lula ou Bolsonaro? Tô brincando. Simone Tebet. Boa. Gente, ó, muito bom ter te recebido aqui. Obrigado, Jéssica. Muito obrigada, Edilson. Você é fantástico. Querida, daqui com a gente. Estaremos aí na próxima novamente. É isso, Alberto. Muito obrigada, tá? Valeu, gente, foi muito bom. Vamos se inscrever no nosso canal aqui. Se inscrevam no canal, siga o Instagram povo.cast, né? @povo.cast. Se inscreva no canal, curte, deixe seus comentários, sugestões, o que vocês querem, indiquem artistas, políticos, quem vocês querem que a gente esteja chamando pra cá pra poder conversar, bater um papo legal. E é isso. Tamo junto. Deixa muito obrigado. Obrigado, claro. Jéssica. Prazer te conhecer. Prazerzaço. Renata, obrigado. Minha rainha das primeiras páginas. Por que votar no Pedro Paulo? Vamos finalizar assim, né? Não? Alberto, obrigado pelo carinho, papai. Você é maravilhoso, um coração gigante. Eu tenho o privilégio de ser teu amigo. Para mim é um prazer. Ali muitos anos e aprender com você todo dia. Esse amigo querido Edilson aqui. Pô, mas amigo de muitos anos. Obrigado por tudo. E a vida é isso. Queria dar um abraço a todos vocês. Pedirem para vocês me seguirem. Seguir lá no Instagram. Tá? É super fácil no Instagram, no Facebook. 5555. Se você não tiver Instagram, Facebook, Zap, nem que seja no Orkut, segue aí, se tiver também. Ninguém tem Orkut, né? Mas estou aí à disposição. Obrigado. Por que votar no Pedro Paulo? Porque você vai escolher um cara que acredita muito no que faz, se dedica como ninguém e que acha que pode ser, a política é um baita instrumento de força para transformar. É isso, muito bom bater esse papo com você, com todo mundo. Tamo junto, isso é PovoCast. E aguardem que semana que vem tem mais. Valeu! Thank you.